Ele disse com aquela voz pausada, como quem explica algo óbvio para uma criança que ainda não entendeu as regras do mundo. Estava sentado na cabeceira da mesa, cortando a carne com precisão, sem nem me olhar. Esta casa foi construída com o suor da minha família, Camila. Minha nora anterior sabia disso e sempre soube o seu lugar. Você ainda está aprendendo. Levantei os olhos e olhei para o meu marido, sentado ao meu lado. Ele estava mastigando devagar, olhando para o prato. Não disse nada. Então olhei para o meu sogro e sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Ele interpretou aquilo como submissão. Estava muito enganado. Mas deixa eu te contar como cheguei até aquela mesa. Como cheguei até aquele momento em que um homem que nunca trabalhou um dia na minha vida achou que tinha o direito de me explicar qual era o meu lugar. Meu nome é Camila, tenho 40 anos e quando me casei com Ricardo, há 6 anos, eu já tinha construído a minha vida inteira sozinha. Cresci em Ribeirão Preto, filha de professora e de mecânico. Aprendi desde cedo que ninguém vai colocar nada na sua mão se você não correr atrás. Me formei em arquitetura, trabalhei em escritório por 8 anos. Depois abri o meu próprio ateliê de projetos residenciais, pequeno no começo, depois foi crescendo. Quando conheci Ricardo, eu tinha 34 anos, um escritório com 3 funcionários, uma carteira de clientes fixa e um apartamento quitado em Higienópolis que eu tinha comprado aos 31. Ricardo era engenheiro civil, filho único, educado, atencioso. A família dele morava em Moema, numa casa grande que o pai, o seu Antônio, nunca cansava de mencionar em toda a conversa. Esta casa tem 42 anos. Eu construí cada tijolo com as minhas próprias mãos. Era uma frase que eu ouvi na primeira visita, na segunda, na quinta. Com o tempo, percebi que não era um comentário, era um aviso. No início, a sua Glorinha, minha sogra, me recebia bem. Elogios calculados, perguntas sobre o meu trabalho que terminavam sempre com um "que interessante", dito de um jeito que significava exatamente o contrário. Mas era cordial, era suportável. O problema era o seu Antônio. Meu sogro era daquele tipo de homem que acredita que a opinião dele é a verdade do universo. Aposentado há 12 anos de uma empresa pública, ele tinha construído toda a sua identidade ao redor daquela casa, daquela família e da narrativa de que tudo o que existia ali era resultado exclusivo do esforço dele. A nora anterior, a Fernanda, tinha ficado casada com Ricardo por 4 anos antes de se separarem. Não tive filhos, não tive grandes conflitos, simplesmente não deu certo. Mas o seu Antônio vivia citando a Fernanda como exemplo. Fernanda nunca questionava nada. Fernanda sabia respeitar. Fernanda virou um fantasma que habitava aquela casa, mesmo depois de ter saído dela. 6 meses depois do casamento, Ricardo propôs que a gente se mudasse para a casa dos pais dele. A ideia era temporária, ele disse. Estávamos planejando construir uma casa própria num terreno que a família tinha em Alphaville, e enquanto o projeto ficasse pronto, faria sentido economizar o aluguel. Eu tinha o meu apartamento em Higienópolis, mas estava alugado, gerando uma renda que ia direto para a minha conta reserva. Fiz as contas, conversei comigo mesma durante 3 dias e concordei. Temporário, me disse. 6 meses, no máximo 1 ano. Passou 1 ano, depois 2, depois 3. O projeto de Alphaville foi engavetado porque o seu Antônio achou que o terreno devia ser dividido de outro jeito, que a planta que eu tinha desenhado não estava correta, que ele conhecia um engenheiro de confiança que podia refazer tudo. Eu era arquiteta há 15 anos, mas na avaliação do meu sogro, isso não significava muito. Foi nesse período que começaram as pequenas invasões. Meu sogro tinha o hábito de entrar no quarto que eu dividia com Ricardo sem bater. Às vezes para pegar alguma ferramenta que guardava no armário da varanda, às vezes para só ver como estava tudo. Quando eu mencionei que me sentia desconfortável, Ricardo disse que o pai era assim, sempre foi, não tinha maldade. Quando pedi que pelo menos avisassem antes, o seu Antônio ficou ofendido por 1 semana inteira. A cozinha era outro território de conflito constante. Eu cozinhava diferente. Usava ervas que ele não reconhecia, fazia receitas que não eram comida de verdade, segundo a avaliação dele.
Uma vez preparei um risoto de cogumelos numa sexta-feira à noite e ele empurrou o prato para o lado e pediu para a sua Glorinha fazer um arroz com feijão porque não aguentava comida de restaurante chique dentro da própria casa. Ricardo riu. Achou graça. Eu não achei. Mas o pior não era o seu Antônio. O pior era o silêncio do Ricardo. Cada vez que o seu Antônio fazia um comentário sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre a maneira que eu arrumava as coisas na cozinha ou escolhia a roupa para sair, Ricardo ficava quieto. Não concordava abertamente, mas não discordava também. Vivia naquele espaço confortável da neutralidade que, na prática, era cumplicidade. Quando eu falava sobre isso depois, ele dizia que eu estava interpretando mal, que o pai não tinha a intenção de ofender, que eu precisava entender a cultura da família dele. Cultura da família. Essa frase me consumiu por dentro durante meses. O ponto de ruptura aconteceu numa tarde de domingo. Tínhamos visita, 2 casais amigos do seu Antônio, pessoas que ele conhecia há décadas. Estávamos todos na sala quando um deles me perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, o meu sogro falou por mim. Ela cuida da casa e ajuda o Ricardo no que pode, dito com a naturalidade de quem está descrevendo o tempo lá fora. Eu olhei para ele. Depois olhei para Ricardo. Ricardo estava sorrindo para o amigo do pai, entrando num outro assunto. Eu cuido da casa e ajudo o Ricardo no que posso. Eu tinha um ateliê de arquitetura. Tinha acabado de assinar o projeto de um condomínio residencial em Campinas. Tinha 3 funcionários, 2 estagiários e uma carteira com 17 clientes ativos. Mas ali, naquela sala, na frente de desconhecidos, eu era a moça que cuidava da casa. Voltei para o quarto com desculpa de pegar alguma coisa e fiquei em pé na frente da janela por alguns minutos, respirando. Não chorei, não senti raiva. Senti uma coisa diferente, mais fria, mais clara. Senti que estava na hora. Porque tinha uma coisa que o meu sogro não sabia, que o meu marido sabia, mas nunca tinha se dado ao trabalho de contar para mais ninguém da família porque não achava relevante. Uma coisa que eu carregava comigo em silêncio desde o ano anterior, esperando o momento certo de decidir o que fazer. 2 anos antes daquele domingo, eu tinha recebido uma proposta de compra pelo meu ateliê. Não foi uma surpresa completa. O mercado de arquitetura de interiores e projetos residenciais de alto padrão tinha crescido muito depois da pandemia. Um grupo de investimento imobiliário de São Paulo estava comprando ateliês com carteira de clientes consolidada para criar uma rede integrada de serviços. Meu ateliê estava na lista deles. Conversei com os meus sócios, consultei advogados, passei 4 meses analisando. No final, vendi 60% da participação e fiquei como diretora criativa com contrato de 2 anos. O valor que entrou na minha conta naquele dia era R$ 2.200. Lem. Não contei para o Ricardo no começo porque estava processando. Depois fui contando aos poucos, mas ele não demonstrou muito interesse nos detalhes. Que bom, meu amor, disse, continuando a ver o jogo no celular. Para ele, o ateliê sempre foi o meu hobby caro. Ele nunca entendeu muito bem o que eu fazia, nem tentou. O dinheiro ficou aplicado, rendendo, enquanto eu pensava no que fazer com ele. Naquela tarde de domingo, em pé na frente da janela, comecei a pensar de verdade. Abri o notebook no quarto com desculpa de trabalhar. Mas em vez de abrir projetos, abri portais de imóveis. Sabia exatamente o que estava procurando, porque tinha olhado algumas vezes antes sem compromisso. Um apartamento, só meu, num bairro que eu escolhesse, com a decoração que eu quisesse, sem ninguém para me dizer que o meu gosto era errado ou que eu não entendia de elegância. Encontrei uma cobertura duplex no Itaim Bibi. 3 quartos, 2 banheiros, terraço com churrasqueira e uma vista que pegava boa parte da cidade. O proprietário estava vendendo porque ia morar fora do país. Preço: R$ 1.980.000,00, abaixo do que eu tinha. Agendei uma visita para a semana seguinte, sem contar para ninguém. Fui sozinha numa terça de manhã. Entrei no apartamento e senti algo que não sentia há muito tempo. Reconhecimento. Era exatamente o tipo de espaço que eu teria projetado para mim mesma se alguém me pedisse.
Pé direito alto, janelas largas, uma cozinha que fazia sentido, paredes que pediam os quadros certos. Caminhei por cada cômodo devagar. Me sentei um momento no terraço e olhei para a cidade. A senhora quer fazer uma proposta? Perguntou a corretora. Quero, respondi. Fechamos em 12 dias. Escritura assinada, transferência feita, chaves na minha mão. Tudo resolvido numa velocidade que me surpreendeu até a mim. O proprietário precisava sair logo e eu não precisava de financiamento. Foi assim. Durante aqueles 12 dias, continuei fazendo tudo normalmente. Acordava, preparava o café, almoçava com a família, ouvia os comentários do meu sogro, via o Ricardo na neutralidade confortável dele. Não disse nada. Não demonstrei nada. Comecei a organizar mentalmente tudo o que era meu dentro daquela casa. Os anos iam me mostrando claramente o que tinha chegado comigo e o que era da família. Na semana antes de me mudar, fotografei tudo. Cada objeto que eu tinha comprado, cada peça de decoração, cada utensílio de cozinha que eu tinha trazido ou adquirido durante aqueles anos. Não por desconfiança exagerada, por precaução, porque eu conhecia as pessoas com quem estava lidando. Contratei uma empresa de mudança para um sábado. Ricardo sempre ia ao clube aos sábados de manhã com o pai, ritual sagrado que durava das 10 ao meio-dia. 2 horas. Não era muito, mas com 6 pessoas trabalhando de forma organizada, dava para fazer o essencial. Na sexta à noite, me certifiquei de que todas as minhas coisas estavam identificadas mentalmente. Meus livros de arquitetura, os quadros que o meu sogro tinha chamado uma vez de bagunça colorida. Meu equipamento de trabalho, minha roupa, os itens pessoais que tinham viajado comigo de Higienópolis quando me mudei. Uma parte considerável dos móveis do quarto que eu tinha comprado quando entramos, porque os que estavam lá eram velhos e Ricardo concordou que eu escolhesse os novos. Naquela última noite, deitei ao lado do Ricardo. Ele dormiu rapidamente, como sempre. Fiquei olhando para o teto por talvez meia hora, não com raiva, não com tristeza, com uma clareza absoluta sobre o que o dia seguinte significava. No sábado de manhã, fiz café. O seu Antônio desceu, pegou a xícara, disse que o café estava fraco de novo. Eu disse que ia fazer mais forte da próxima vez. Ele saiu com o Ricardo às 10 menos 10. Vai ser rápido hoje, voltamos até meio-dia, disse Ricardo pegando as chaves. Tudo bem, respondi. Aproveitem. O caminhão chegou às 10h15. Foram metódicos, rápidos, silenciosos do jeito que eu tinha pedido. Cada peça saía com cuidado, sem barulho desnecessário. A sua Glorinha estava no salão assistindo televisão nos primeiros 20 minutos. Depois foi visitar a irmã, como fazia toda semana. Eu tinha me lembrado disso. Em 2 horas, tudo que era meu tinha saído. Carreguei as últimas bolsas no meu carro. Fiz uma última volta pelo quarto. Ficou com a cama do Ricardo, o guarda-roupa dele, a televisão que era da família. Ficou com a poltrona antiga que a sua Glorinha tinha colocado lá anos atrás. Ficou com as coisas dele. O que era meu tinha ido comigo. Escrevi uma carta e deixei em cima da cômoda. Ricardo, os anos que passamos juntos me ensinaram muitas coisas. A mais importante foi esta. Quando uma pessoa não consegue te defender no lugar onde você deveria ser mais segura, não é falta de coragem. É escolha. Você escolheu o conforto do silêncio todas as vezes que eu precisei de uma palavra. Eu escolho outra coisa agora. Escolho um lugar onde eu não precise provar que mereço estar. Levei apenas o que é meu. Você vai notar que é mais do que imaginava. Meus advogados entrarão em contato sobre o divórcio. Não quero nada que pertença à sua família. Só quero a minha paz de volta. Cuida-te, Camila. Fechei a porta devagar. Desci as escadas com a minha última bolsa no ombro. Entrei no carro, coloquei o endereço do Itaim no GPS e fui. O telefone começou a tocar às 12h40. Eu estava desempacotando livros no apartamento novo quando vi o nome do Ricardo na tela. Deixei tocar. Depois veio uma mensagem. Camila, o que é isso? Cadê as suas coisas? Me liga agora. Depois outra. Sério, me liga. Depois várias outras numa sequência que eu parei de ler depois da quinta. Desliguei as notificações e continuei organizando a estante. Às 3 da tarde, foi o meu sogro que ligou. Não sei por que atendi.
Talvez por querer ouvir aquela voz uma última vez, sabendo que seria a última, de um lugar diferente de todos os lugares de onde eu tinha ouvido antes. Como você se atreve? Ele disse, sem nem dizer oi. A voz estava diferente. Não era a voz pausada de quem explica as regras do mundo. Era uma voz que eu não tinha ouvido antes, tensa, um pouco trêmula. Como você se atreve a fazer isso com o meu filho? Com a minha família? Você entrou nessa casa, nós te recebemos, te demos teto. Com o devido respeito, interrompi. Eu paguei pelo teto, eu paguei metade das contas durante 6 anos. E ainda assim o senhor me apresentou para os seus amigos como a moça que cuida da casa e ajuda o Ricardo no que pode. Silêncio do outro lado. Eu tenho um ateliê de arquitetura. Eu tenho clientes, projetos, funcionários. Eu construí a minha carreira sozinha muito antes de conhecer o Ricardo. O senhor sabia disso e escolheu não ver. Isso é uma escolha. E eu também tenho as minhas. Mais silêncio. Depois ele disse: o Ricardo não vai assinar divórcio. Ele te ama. Ele me ama da maneira que sabe, respondi. Mas a maneira que ele sabe não é suficiente para mim. Boa tarde, seu Antônio. Desliguei. Bloqueei o número dele. Bloqueei o número da sua Glorinha. Bloqueei os números da família que eu sabia que ia ligar nos dias seguintes. 2 dias depois, meus advogados enviaram a notificação formal. O processo de divórcio foi iniciado. Ricardo tentou me encontrar no ateliê na semana seguinte. A minha recepcionista me avisou. Mandei dizer que eu estava em reunião e que se ele não saísse em 5 minutos, eu chamaria a segurança do prédio. Ele saiu em 3. Uma mensagem chegou 3 semanas depois, por meio de uma amiga em comum que passou o meu novo número sem me perguntar. Camila, eu errei. Eu sei que errei. Não precisava ser assim. Me dá uma chance. Estava sentada no meu terraço, com uma taça de vinho, olhando para as luzes da cidade. Li a mensagem. Fiquei alguns segundos pensando no Ricardo que eu tinha conhecido, no homem atencioso dos primeiros meses, no sorriso dele. Depois pensei nos anos de silêncio, em todas as vezes que eu esperava e nada vinha. Escrevi: não tem conserto o que sempre esteve quebrado. Cuide-se. E bloqueei esse número também. O divórcio foi concluído 7 meses depois de eu sair daquela casa. Rápido, limpo, sem audiências. Não quis nada que fosse deles. Não precisava. Tudo que era meu já estava comigo há muito tempo. Só precisava de um endereço diferente. Hoje, quase 2 anos depois daquele sábado de manhã, moro no meu duplex no Itaim do jeito que sempre quis. Reformei o terraço, coloquei as plantas que o seu Antônio chamaria de bagunça, pendurei os quadros que o meu sogro nunca entendeu. Cada detalhe desse apartamento é uma decisão minha. Cada cor, cada textura, cada luminária escolhida por mim, no meu tempo, sem ninguém me dizendo que o meu gosto era inadequado. Retomei a direção criativa do ateliê com mais energia do que tinha há anos. Tem algo que acontece com a criatividade quando você para de gastar energia, gerenciando o desconforto constante de não ser bem-vinda onde deveria ser. Ela volta, fica mais forte. Assinei contratos maiores, firme novos projetos, contratei mais uma pessoa para a equipe. Reinvesti parte do dinheiro que sobrou em 2 startups lideradas por mulheres que estavam na fase inicial que a minha passou anos atrás. É uma forma de circular o que aprendi. Encontrei o Ricardo uma vez, por acaso, num domingo no mercado do Pinheiros. Ele estava com uma mulher, os dois escolhendo frutas. Nossos olhares se cruzaram. Ele ficou parado por um segundo, como quem não sabe o que fazer com as mãos. Eu acenei levemente com a cabeça, a forma educada de dizer: está tudo bem, siga em frente, e continuei andando. Não senti nada pesado. Senti o que se sente quando você olha para uma fase que já passou e reconhece que ela te formou sem precisar te definir para sempre. Tem gente que me pergunta se não foi radical demais, se não tinha outro jeito, se eu não devia ter conversado mais, tentado mais, dado mais uma chance para o casamento. Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu tentei, conversei, tentei de novo. Por 6 anos tentei de jeitos diferentes. O que eu não havia tentado era parar de tentar convencer quem não queria se convencer e simplesmente ir embora. Isso eu não tinha tentado. E foi a única coisa que funcionou, não para o casamento,
para mim, porque existe uma coisa que eu aprendi naqueles anos que é mais valiosa do que qualquer apartamento, qualquer dinheiro, qualquer conquista profissional. Aprendi que a nossa dignidade não sobrevive em ambientes que a ignoram sistematicamente. Ela vai cedendo aos poucos, tão devagar que você quase não percebe, até que um dia você está sorrindo educadamente enquanto alguém te diz que o teu lugar é servir e o seu marido olha para o prato. Eu tinha chegado nesse dia. O meu sogro achava que o poder dele estava na casa que ele construiu tijolo por tijolo. Achava que ter me recebido debaixo do seu teto me colocava em dívida perpétua com ele. O que ele não entendeu, nunca vai entender, é que nenhuma casa tem valor maior que a consciência de quem a habita. E quando a consciência fica grande demais para caber num lugar, ela vai embora e encontra um lugar novo. Hoje à noite vou trabalhar um pouco no projeto novo. Depois vou sentar no terraço com a minha xícara de café, olhar para a cidade e sentir o que sinto toda vez que fecho a porta do meu apartamento. Aquela leveza específica de quem não deve satisfação para ninguém, de quem chegou onde chegou pelos próprios meios e não abre mão disso por conveniência de mais ninguém. Não é arrogância. É apenas o peso exato de saber quem você é. E essa, nenhum sogro do mundo consegue tirar de você.